Tell me exactly what am I supposed to do now that I have allowed you to beat me? E aí galera, firmeza, aqui quem fala é o Zero X e hoje tô voltando, meu canal não morreu. Enfim, eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, eu sei disso, mas eu tenho um motivo. Eu vou falar ele, eu acho que no final desse vídeo, ou eu falo num outro vídeo realmente para explicar. Mas vamos lá para o que interessa. Hoje o anime que eu vou falar é o Guilty Crown. Então, vamos lá. Guilty Crown é um anime de gênero ação, aventura, ficção científica e romance. E vamos para a história. Antes da história começar em si, tem um acontecimento anterior. E eu vou explicar o que é esse acontecimento. No dia 24 de dezembro de 2029, um perigo biológico conhecido como vírus apocalipse, ele aconteceu no Japão e o Japão entrou em caos. Isto, mais tarde, ficou conhecido como o Natal Perdido. Com essa ameaça grande, o Japão buscou a ajuda internacional da Organização das Nações Unidas, que enviou uma organização conhecida como GHQ como seu auxílio. A GHQ, com esse processo de restaurar o nível da ordem, que nem eles mandar soros, essas coisas para não ficar um total caos, eles decidiram aceitar, só que em troca eles queriam que o Japão não tivesse mais independência. Traduzindo, eles mandam, o Japão obedece. E o Japão, como não teve outra escolha, ele teve que fazer isso. Então o Japão basicamente não é uma independência, os caras que mandam. Só que 10 anos depois, que é o tempo em que o anime se passa, uma organização de resistência conhecida como Undertaker, eles fazem uma campanha contra o quartel-general para libertar o Japão. Então vamos para a história agora que se passa. O protagonista, ele se chama Omashu. Ele era um estudante. Ele era aquele estudante, como vocês já viram em vários animes, que é aquele estudante que não fala muito, que não tem muitos amigos, que não tem muita vida social. Ele não conversa muito com as pessoas e concorda com o que elas falam, só para não ter que conversar. Ele só fica, na verdade, ouvindo música no celular dele, da sua banda favorita, que é uma banda paralela que cantava lá, que é famoso, entre aspas, na internet, no anime em si, que é a banda Egoist, e com sua cantora Inori. Bom, um dia, misteriosamente, o Shu, ele foi lá ele tava indo para um barracão, que é o barracão que ele fica normalmente, e lá ele encontra a Inori. Estranho. Tá, e o que a Inori tá fazendo lá? Bom, a Inori, ela na verdade ela, além de cantar, ela é uma integrante do Undertaker. E ela estava numa missão para ela conseguir um gene pro líder do Undertaker. Então ela foi conseguir esse gene, só que uns soldados da GHQ foram atrás dela. E ela então se escondeu nesse barracão onde o Shu foi. Aí, quando o Shu encontra ela, do nada os soldados de GHQ também encontram ela e capturam ela. Então o Shu, ele vai lá na onde a Inori tinha que ir para falar com o líder do Undertaker. Só que aí o líder do Undertaker, que é conhecido como Guy, ele fala pro Shu que foi culpa dele e tudo mais. Então o Shu, ele decide que vai salvar a Inori. O objetivo maior dele era conseguir o gene. Só que quando ele conseguiu achar o gene, ele viu a Inori quase sendo morta. Ele foi proteger ela e ele estava com o gene no bolso. E um soldado da GHQ atirou e acertou bem no gene, que estava junto com o Shu. Então o gene, ele misturou com as células do Shu, dando a ele o poder dos reis. O que é esse poder dos reis? Bom, é o seguinte: no mundo de Guilty Crown, os sentimentos das pessoas e suas almas são convertidas mais ou menos numa ferramenta. E o poder dos reis que o Shu tem, ele faz com que ele extraia do corpo da pessoa essa ferramenta. Esse poder era para ser, na verdade, do Guy. Era pro Guy receber o poder dos reis. Mas como o Shu tava com o gene e fez isso,
Então, ele que se tornou o dono do poder dos reis. Bom, e o anime vai se passando. Eu vou explicar conforme eu vou falando dos personagens e tudo mais. Mas basicamente a história é o Shu com esse poder, o que ele vai fazer com este poder. E ele entra para Undertaker e as escolhas que ele vai ter que fazer. Esse é mais ou menos o enredo. Vamos aos personagens, galera. O primeiro que eu vou falar é o Oma Shu. Ele é o protagonista, como eu disse. Ele não fala muito com as pessoas e tudo mais. Aí quando ele conseguiu o poder dos reis, ele teve a opção mais ou menos de como usar. Ele acha estranho esse poder. E a personalidade dele em relação ao anime não parece ser de um protagonista no começo. Só perto da metade do anime que ele começa a dar uma de protagonista mesmo. E o vácuo dele eu não posso dizer porque é um spoiler enorme de perto do final do anime. Então vamos lá. A próxima que eu vou falar é a Inori. A Inori, ela no começo do anime, você vê que parece que ela não tem sentimentos, nem emoções, que ela é só uma soldado perfeito. Mas com o passar do anime, você vai ver que ela vai começar a ter sentimentos pelo Shu e tudo mais. E o vácuo dela é uma espada poderosíssima, que é o vácuo, basicamente o vácuo que o Shu mais usa. O outro personagem que eu tenho pra falar é o Guy. O Guy, ele é o líder do Undertaker, ele é o mais, como posso dizer, o mais forte, já que ele é o líder. Então tá. E o vácuo dele é tipo uma arma muito poderosa. O outro que eu tenho pra falar é o Argo. O Argo, eu não tenho muito o que falar, pois ele é só um soldado do Undertaker, só que ele aparece em alguns episódios. O vácuo dele é uma lanterna escura que serve pra cegar. E basicamente isso. A outra que eu tenho pra falar é a Ice. A Ice, ela é paraplégica. Ela, mesmo ela sendo paraplégica, ela se esforça e tudo mais pelo Undertaker. Ela controla um robô gigante, mais ou menos, que mecanismo, essas coisas. E o vácuo dela é tipo umas pernas super rápidas, já que é o sentimento dela e tudo mais. O outro que eu tenho pra falar é o Ogumo. Eu acho que eu não sei se eu pronunciei certo. Ele também não tem muito o que explicar. Ele é o que carrega mais armas pesadas e tudo mais. O Void dele eu não vi. Eu acho que não aparece o Void dele. Void ou vácuo, falou, é a mesma coisa, eu acho. O outro que eu tenho pra falar é o Shinbuji. Ele é o mais inteligente, ele é o braço direito do Guy. Pois ele... E uma coisa, ele e o Guy parecem muito, velho. Tirando que ele usa óculos. E tudo mais. Ele não aparece o Void dele também. O outro que eu tenho pra falar é o Kido. Ele aparece mais ou menos um pouco mais pra frente do anime, quando o Shu tem que resgatar ele da GHQ. O vácuo dele é tipo uma arma que altera a gravidade e tudo mais. A outra personagem que eu tenho pra falar é a Tsugumi. Ela basicamente é uma hacker na Undertaker, que ela serve mais para hackear os computadores da GHQ e dar instruções para Ice, que a Ice é tipo dupla. O vácuo da Tsugumi é basicamente ela criar hologramas de pessoas e tudo mais para disfarces, mais ou menos. E o outro é o Funel, que é o robô que é mais ou menos um guarda-costas da Inori. Ele protege e tudo mais. E esses são os membros da Undertaker. Tem também os outros personagens que eu vou falar só esses aqui que são um pouco importantes na história. Que é a Arisa. Ela tipo é a representante da sala do Shu. Ela parece mais ou menos, só que a importância dela começa a ser maior. O vácuo dela é tipo um escudo que protege em qualquer ângulo. A outra que eu tenho pra falar é a Hari. A Hari é a melhor amiga do Shu. Ela sempre tentava motivar o Shu a fazer novos amigos e tudo mais, mesmo ele sendo daquele jeito. E o Void dela é tipo umas ataduras que servem para curar as pessoas. A outra que eu tenho pra falar é a Canon. A Canon ela era a mais inteligente da classe do Shu. O Void dela é mais ou menos um binóculo que ele pode rastrear vários inimigos nas direções, basicamente. O outro que eu tenho pra falar é o Solta. O Solta, ele sempre tentou conversar com o Shu, mas o Shu sempre ignorava ele e tudo mais. Ele é o mais alegre, basicamente, do grupo. O vácuo dele é tipo uma câmera que ela... Como posso dizer? Ela cria... Você tira... eu vou botar um exemplo, que eu não sei explicar o que ela faz. Você tira uma foto de uma parede. O ângulo que você tirou da parede, ele some. Eu não sei explicar muito bem, mas espero que vocês tenham entendido. E o outro que eu tenho pra falar é o Yahiro. O Yahiro, ele era basicamente o melhor amigo do Shu e era a pessoa que ele mais confiava. Só que por motivos ele tinha um segredo, que o jeito que ele agia na escola e tudo mais era só um disfarce.
porque na verdade ele era um drogado e ele vendia informações confidenciais, mas tem um motivo. Porque na verdade o irmão dele, que é o Jun, ele na verdade por causa dos efeitos do apocalipse, do vírus apocalipse, ele ficou em estado muito grave. Então o Yahiro, ele faz tudo isso para tentar fazer com que o irmão dele fique bom, mesmo sendo quase impossível. O vácuo do Yahiro é tipo uma tesoura que pode cortar a vida de uma pessoa. Basicamente são isso. Bom, agora sobre o anime em si. O anime ele possui 22 episódios, mais um OVA. O OVA eu não assisti. E o que eu achei do anime? O anime eu simplesmente adorei. Sério, foi um dos melhores animes, entre aspas, que eu já vi. A história é muito boa. Mano, eu admirei o como eles conseguiram colocar romance, drama, ação, aventura, tudo em um único anime. E conseguir ter todos esses tipos de sentimento junto. Outra coisa é que esse anime, eu percebi uma coisa muito estranha. Eu não sei se eu estou errado, me corrijam nos comentários se possível, mas esse anime me fez lembrar muito Code Geass e Mirai Nikki. Por quê? Por que Zero? Bom, em um certo ponto do anime, o Shu, ele começa... Vamos analisar. No começo do anime, ele é um cara quieto, não conversa com quase ninguém e vê a vida como um dia normal. A gente viu muito isso com o Yukiteru no anime Mirai Nikki, basicamente. Depois de um tempo, ele começou a participar do Undertaker e começou a se virar mais. Yukiteru ainda continuando. Aí depois de um tempo, ele chegou em um certo momento do anime, ele vai se tornar líder de um grupo. E o jeito dele de liderar, no começo ele ligava para as pessoas e tudo mais, mas depois de um outro acontecimento, ele começa a não ligar mais para as pessoas. Isso nos lembra muito o que? LaRouche como Zero no Code Geass. Mais pra frente ainda, ele começa a nem ligar, velho, pro sentimento das pessoas e tudo mais. A gente lembra Yukiteru novamente quando ele começou mesmo a querer participar da batalha. Basicamente isso. Só qual a diferença do Shu pra eles? Bom, é que o Shu, velho, ele... Não é porque ele começou a ter poder, ele começou a ser líder, que ele deixou isso estragar ele por completo. Tudo bem, ele começou a agir que nem um lazarento, igual o Zero. Só que por dentro, ele sentia ódio dele mesmo por fazer isso. Ele chorava e tudo mais escondido. E a Inori sempre protegia ele por isso. E tudo mais. Não é à toa que esse anime ganhou muito a minha atenção. A trilha sonora nem se fala, galera. É a melhor trilha sonora completa de anime. Eu já disse que eu curti a trilha sonora de vários. Só que eu curti a abertura e tudo mais. Esse aqui eu curti a abertura. Eu curti música de batalha. Eu curti música romântica ou triste. Eu curti encerramento. Eu não curto nenhuma indigne normalmente, mas desse anime eu adorei, sério. E se vocês duvidam realmente o porquê de eu achar tão bonitas as músicas, eu vou botar talvez no link da descrição a primeira opening do anime, ou a primeira abertura, caso você seja um novato otaku. E vocês vão ver, foi essa opening que me fez querer começar a assistir o anime, na real. E não me zoem nos comentários por isso. Beleza, agora vamos falar dos personagens em si, a característica deles. Bom, como eu já disse, o Argo, a Arisa e alguns outros, eu não vou falar porque eu não senti nada, velho, neles. Os únicos que eu posso falar é a Ice, que ela realmente ela é determinada e tudo mais. Eu vi o jeito dela, pegou o carisma perfeito. O Guy, mesmo ele sendo um líder, ele sabe cuidar do seu grupo, ele sabe cuidar da sua equipe. E ele tem um passado também um pouco obscuro, podemos dizer. A Inori, cara, como eu disse, ela começou basicamente sem emoções, mas mais pra frente ela começa a ter sentimentos, ela começa a se apaixonar pelo Shu, na real. Mesmo sendo aquele romance fraco, só perto do final começa a ter romance. A Hari, ela pegou o sentimento. 90% dos fãs adoraram a Hari, basicamente. Outro que eu posso dizer, o Solto eu até achei ele da hora, tudo mais.
Porém, vai ter um momento no anime que vocês vão odiar ele, na real. O Yahiro, cara, mano, eu vou descrever em palavras como eu achei ele do começo ao fim. Legal, irritante, odeio, morre, voltei a gostar, morre de novo, da hora, mais ou menos, legal. Foi assim que eu defini ele, na real. Se vocês não entenderam, assistam que vocês vão entender. O Shu, basicamente, cara, ele foi o que eu disse. A atitude dele, no começo, ele não parece um protagonista. A atitude dele é muito fraca. Depois ele começa a crescer. Conforme ele vai crescendo no anime, vocês vão pegar um carisma monstro. Principalmente quando ele começa mesmo a ser um protagonista, basicamente. E é isso. Que mais? Dizem que tem... tem uma light novel também do anime chamada O Natal Perdido. Vocês podem ler, eu não li na real, eu não leio muito light novel, por isso. E que mais? Que mais? Uma curiosidade que eu achei muito foda. É que basicamente, o criador do Guild Crown, o criador, que é o... Desculpem meu japonês, que eu não sei falar direito, mas eu vou tentar falar. Hiroyuki Yoshino, que é... Eu não sei se eu vou botar uma imagem ou não dele. Ele, cara, depois que eu fui fazer umas pesquisas do Guild Crown, pra pegar as imagens, eu descobri os negócios. Além de Guild Crown, o cara escreveu Astroworld, que é um dos meus animes prediletos, Kurishitsu, que eu nunca vou assistir na minha vida. Talvez um dia eu assista. Eu sei que é pra garoto, mas talvez um dia. E... Qual? Code Geass e Code Geass R2, galera. Code Geass R2, mano. O cara é foda. Sem contar os outros animes que ele escreveu, que eu não vi. Mas um dia talvez eu me dê vontade de assistir, porque, cara, se ele escreveu esses animes, mano, o cara é foda, só pode. E outra curiosidade que o diretor que dirigiu basicamente o anime, que é o Tetsuro Araki, ele, além desse anime, ele também dirigiu o High School of the Dead, que até hoje eu tenho raiva por não ter lançado uma segunda temporada. Até hoje eu tenho raiva. E o Death Note, cara. Death Note. Quem nunca assistiu Death Note, galera? Na real. Tá. Um boato que eu não sei se é verdadeiro. Eu gostaria muito que vocês respondessem nos comentários. Existe um final alternativo no mangá? Dizem que existe um mangá também. Existe um final diferente no mangá, em comparação ao do Guild Crown? Não sei, disseram boatos que sim. Pra falar em final, o final do Guild Crown, cara, é um dos finais mais emocionantes que eu já vi, velho. Foi um dos poucos animes que me chegou perto de querer chorar. Eu não chorei, mas cheguei bem perto, eu admito. E não me zoe também nos comentários por isso, por favor. O anime só eu recomendo muito, velho. Esse anime é muito, muito massa pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se teve alguma coisa que eu esqueci, por favor, botem nos comentários se eu esqueci alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se não gostou, clique no não gostei. Mas por favor, eu quero que você bote nos comentários o que você não gostou. Eu acho que eu vou fazer nesse vídeo mesmo, pra quem quiser ver, porque aí pelo menos vocês não precisam gastar mais um view assistindo um outro vídeo. Mas enfim, se você gostou, clique em gostei. Se quiser, favoritem pra ajudar no canal. Se quiser, se inscreve também para ajudar mais ainda. E então é isso. Eu vou botar agora um resumo do que aconteceu para mim ter parado de gravar vídeo. Se quiser, vocês assistem. Se não quiser, não precisa assistir. Mas obrigado por ter assistido esse vídeo do Guild Crown. Beleza, galera? Falou e até mais. Bom, galera, eu sei que eu fiquei bastante tempo sem gravar vídeo. Eu vou explicar os motivos agora. Primeiro, se vocês sabem, eu tenho um primeiro canal. Esse é o meu canal secundário, que o meu primeiro é o do canal 0x Game, ou 0x Game, como se chamar melhor. E lá eu comecei a me esforçar mais lá no outro canal e eu esqueci desse. Por isso que eu fiquei bastante tempo sem gravar vídeo e tudo mais. Mas tem também outros motivos. Por exemplo, eu tentei enviar várias vezes alguns vídeos, só que todos eles tinham aquele bendito negócio de direitos autorais, aí não dava certo. E também com a ajuda do RJ, do canal Anime Sphere,
Se vocês não conhecem, eu vou botar na descrição. Ele me ajudou pra caramba. Eu agradeço muito por ele ter me ajudado. Ele me deu umas dicas. Se esse vídeo realmente conseguiu ir pro ar, eu agradeço muito a ele, que foi ele que me ajudou e muito. E outros motivos também foi porque eu fiquei muito entediado. Eu não conseguia ter o pique de tentar gravar um vídeo de anime e tudo mais. Aí eu fiquei mais fazendo meus vídeos de jogos. Meu primeiro canal vai estar na descrição, caso vocês não conheçam. E outros motivos que eu posso dizer por não ter gravado vídeo, basicamente esse. E agora eu vou dizer algumas novidades também do canal que vai ter. Primeiro, eu vou apagar alguns dos meus vídeos antigos. Basicamente eu vou ter que apagar todos, porque todos eles têm algum negócio de direito autoral. Então a qualquer momento eu posso levar um strike se eu manter aqueles vídeos. Mas o bom é que apagando aqueles vídeos, eu vou poder refazê-los. Eu vou refazer com áudio melhor, em HD e com mais informação ainda. Então vai ser bom. Vocês que acompanharam esse canal, que deram like ou deram dislike e deram sua visualização, eu agradeço muito. E se você teve paciência de assistir esse vídeo, muito obrigado, galera. Vocês são demais. Beleza, galera? Falou!